Nisso, o senhor mencionou a Operação Lava Jato e, por inúmeras razões, ela acabou se desfazendo, né? E algumas punições foram anuladas posteriormente. E agora o senhor próprio mencionou o caso Master, também caso INSS, os dois com o senhor. O que se pode fazer para que esse histórico não se repita? Eu acho que é trabalhar com seriedade, é trabalhar com rigor técnico, é permitir que as pessoas se defendam, que o justo processo com contraditório, com ampla defesa seja exercido. Ao mesmo tempo, é garantir que haja a devida investigação e persecução quando há indicativos ou evidências de uma prática ilícita. Nós devemos, eu diria, ter um grau de contenção em boa medida, no sentido de não politizarmos isso, até porque a corrupção, o dinheiro, ele não tem cor partidária nem ideologia partidária. Ele alcança as pessoas, independentemente de uma vertente política ou de outra. E ele dá dentro de uma linha que garanta a imparcialidade do magistrado e que ele vai avaliar as questões à luz de critérios técnicos, à luz das evidências dos autos, não acobertando algo de um lado, mas também não perseguindo ninguém de outro lado. Agora, para essa parcela da sociedade que o senhor disse que pode já ter perdido a confiança, o que o senhor diria como juiz desses casos? Eu acho que eu posso falar talvez como professor e como alguém que ama o Brasil, que a gente não pode perder a esperança no nosso país. Eu me lembro, assim que ganhei o Prêmio Novari, a jornalista da Globo me fez uma pergunta para depois divulgar a questão do prêmio. Ela me perguntou: a corrupção tem jeito no Brasil? Eu vou repetir a minha resposta. A resposta é depende. Depende de cada um de nós. Depende dos agentes públicos, sim. Depende dos cidadãos também. De nós sermos honestos em tudo. Às vezes é num troco, na padaria, num supermercado, às vezes é na relação entre colegas de trabalho, a relação cliente e usuário de um determinado serviço. Existe a corrupção privada também. No Brasil nós não tratamos disso, não tem uma legislação específica sobre isso. Na Europa tem. Que às vezes a corrupção acontece nas empresas também. De pessoas que estão desviando recursos, violando a confiança que lhe foi depositada na prática privada, na relação do dia a dia. Agora, lógico, eu quero dizer isso colocando a seguinte perspectiva. Ele é um problema de todos nós. A corrupção é um problema de todos nós. E a solução para o problema passa também por todos nós. Agora, isso não exclui que dos agentes públicos, dos magistrados, inclusive, de mim de modo especial, existe um ônus ou uma demanda qualificada. A responsabilidade de corresponder a essa relação de confiança a que me referi a partir da teoria do agente principal. E acho que esse deve ser o papel de todos os magistrados. Esse deve ser o papel de todos os membros do Ministério Público. Esse deve ser o papel de todas as autoridades policiais, investigadores. Essa é a nossa responsabilidade. E a sociedade está acompanhando. Ministro, o senhor já falou que coordenou os processos de acordo de leniência. Sob a sua gestão na Advocacia Geral da União, o senhor entregou 7 bilhões e meio em acordos de leniência celebrados. Um acordo é sempre uma troca e uma decisão do Estado. O Estado abre mão de uma certa punição e, por outro lado, recebe de forma mais ágil um valor que receberia a longo prazo. O senhor acredita que deixou um método
que sobrevive a trocas de gestão ou o senhor deixou um resultado? Eu procurei criar um método. O departamento, ele se consolidou ao longo da história na Advocacia Geral da União. Quando eu saio da CGU, aquilo que eu fazia numa assessoria de ministro se transforma numa secretaria com 2 diretorias debaixo dela. Então se criou uma estrutura para se fazer bem feito, com metodologia, com uma doutrina administrativa correta. Então os critérios de valores dos acordos, eles eram estabelecidos com base nas minhas pesquisas, estudando basicamente 3 sistemas. O sistema norte-americano, que é o grande pilar de sustentação de cálculos de valores. Os Estados Unidos têm uma cultura de resolução negociada dos casos criminais em geral e de corrupção de modo bastante específico. Estados Unidos, Itália e Alemanha. Então, se criou uma metodologia, se criou uma cultura. Logicamente que toda estrutura ela pode ser desconstruída. E no Brasil nós precisamos estar atentos, porque há uma tendência a se tentar desconstruir mecanismos de controle. E isso é perigoso. E isso traz risco de mais práticas ilícitas. Então, não é para perseguir. Até a finalidade, e eu sou adepto dessa concepção, da aplicação da lei penal, é prevenção, não é reprimir, não é perseguir, é prevenir. A prevenção especial, você previne especialmente o indivíduo que está sendo, em relação ao indivíduo que está sendo punido, para que ele não volte a praticar aquele ilícito. E a prevenção geral, a sociedade, ao ver que uma conduta ilícita foi praticada e que houve a devida responsabilização, a pessoa vai pensar, opa, eu não vou fazer a mesma coisa porque eu corro risco de também ser responsabilizado. Quando eu tenho casos e esses casos não chegam à devida responsabilização, o sinal é inverso. E aí eu volto no problema da ação coletiva. Não há prevenção especial e não cria mecanismos de prevenção geral. A sociedade fala, não, eu vou fazer. Primeiro porque não vai acontecer nada. E às vezes, porque talvez seja a única forma de eu sobreviver nessa selva em que nós estamos. O senhor está assistindo isso neste momento, ministro? Essa tentação de desfazer mecanismos de controle, mudança de legislação e uma certa percepção também de que numa eventual investigação, caso Master, por exemplo, caso INSS ou qualquer outra investigação de combate à corrupção, os agentes envolvidos podem pensar o seguinte, eu vou ficar quieto porque daqui a pouco o ambiente político muda e aí aquela perseguição ela se desfaz. Recondo, parece que há um ambiente que respira essa perspectiva. Eu não posso ser irresponsável. Eu estou acompanhando e o meu papel é garantir que o processo siga o seu curso de forma regular. E eu vou cumprir esse papel. Muitos obstáculos para que isso aconteça, isso ainda hoje no Brasil? Eu diria que em relação aos casos que eu estou atuando como relator, a palavra é pontos de atenção. Há pontos de atenção. E quais são? São pontos do devido funcionamento das instituições. E que cabe a mim, como supervisor e relator das investigações, estar atento a tudo. Ministro,